bem-vindo ao canal. Eu sou a professora Priscila. Neste canal você terá leitura, declamação e resolução de exercícios com sotaque de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Esta é a nossa sala de aula virtual, na qual estudaremos o conteúdo Orações subordinadas adjetivas, a função sintática do pronome relativo. Além de indicar a subordinação, o pronome relativo por meio do qual se inicia a oração subordinada adjetiva exerce uma função sintática na oração a que pertence. Podemos substituir o pronome relativo pelo antecedente e, em seguida, analisá-lo sintaticamente na oração subordinada adjetiva. Veja os exemplos. Para nós sabermos qual é a função sintática do pronome relativo dentro do período, nós iremos analisar a oração absoluta 1, oração absoluta 2, transformar essas duas orações em um período composto e depois voltar na oração absoluta 2, detectar qual é o termo que se repete na 1 e na 2 e fazer análise sintática para determinar qual é a função sintática desse termo. Quando você detecta isso, você vai saber também qual é a função sintática do pronome relativo dentro do período composto. Vamos fazer isso juntos? Observe ali. Nós temos dois períodos simples. Oração absoluta 1. Ele não ganhou nada. Oração absoluta 2. Ele trabalhou bastante. Qual é o termo que se repete? Ele. Esse termo vai ser substituído pelo pronome relativo no período composto. Vamos ver? Ele, que trabalhou bastante, não ganhou nada. Qual será a função sintática do pronome relativo neste caso? Volte na oração absoluta 2. Ele trabalhou bastante. Quem trabalhou bastante? Ele. Ele, sujeito. Se na oração absoluta 2, ele é o sujeito, logo, no período composto, o que tem a função sintática de sujeito, pois nós devemos verificar que o pronome relativo vai ter a mesma função sintática do termo antecedente, que no caso é ele. Vamos novamente no passo a passo. Oração absoluta 1. As anedotas causaram riso geral. Oração absoluta 2. O viajante contou anedotas. Qual é o termo que se repete? Anedotas. Nós vamos agora transformar esses dois períodos simples, ou seja, essas duas orações absolutas, em um período composto, substituindo esse termo que se repete por um pronome relativo. As anedotas que o viajante contou causaram riso geral. Muito bem. Agora eu preciso saber qual é a função sintática do pronome relativo que. Para isso, eu volto na oração absoluta 2. O viajante contou anedotas. O viajante contou o quê? Anedotas. Anedotas têm a função sintática de objeto direto. Portanto, o pronome relativo que, neste caso, igualmente tem a função sintática de objeto direto, uma vez que o pronome relativo terá a mesma função sintática do termo antecedente ao qual ele se refere. O próximo exemplo, oração absoluta 1. Foi deprimente o filme. Oração absoluta 2. Assistimos ao filme. Eu preciso transformar estas duas orações absolutas, ou seja, esses dois períodos simples, em um período composto. Para isso, eu preciso observar qual é o termo que se repete. Filme. Transforme filme em um pronome relativo. Foi deprimente o filme a que assistimos. Pronome relativo que, qual será a função sintática dele? Vamos analisar a oração absoluta 2. Assistimos ao filme. Assistimos ao quê?
ao filme. Filme, neste caso, tem a função sintática de objeto indireto, portanto, pronome relativo que também tem a função sintática de objeto indireto. O pronome relativo terá a mesma função sintática do termo antecedente. Oração absoluta 1, este é o livro. Oração absoluta 2, você fez alusão ao livro. O termo repetido aí é livro. Lembre-se de que o pronome relativo ele tem essa função de evitar repetições, de trazer coesão ao texto. Este é o livro ao qual você fez alusão. Agora eu preciso saber a função sintática do pronome relativo qual. Para isso, eu volto na oração absoluta 2 e observo que o termo repetido é livro. Vamos ver a função sintática de livro? Você fez alusão ao livro. Você fez alusão. Alusão ao quê? Ao livro. Neste caso, este termo livro está complementando o nome, a alusão, sendo, portanto, complemento nominal. Qual é, então, a função sintática do pronome relativo? Complemento nominal. Oração absoluta 1, reduze-me ao pó. Oração absoluta 2, eu fui pó. Qual é o termo repetido? Pó. Para transformar dois períodos simples em um período composto, eu vou, portanto, conectar as ideias via pronome relativo, trocando esse termo repetido por um pronome relativo que trará coesão ao texto. Fica dessa forma. Reduze-me ao pó que fui. Qual será a função sintática do pronome relativo que, neste caso? Volte na oração absoluta 2 e faça análise sintática. Eu fui pó. Eu fui o quê? Pó. Eu tenho ali um verbo de ligação. Quando eu tenho um verbo de ligação, eu tenho predicativo do sujeito. Portanto, o pronome relativo também tem a função sintática de predicativo do sujeito, haja vista que ele terá sempre a mesma função sintática do termo antecedente ao qual ele faz referência. Vamos observar agora esses dois períodos simples e fazer a conexão das ideias via pronome relativo, transformando-os em um período composto. Oração absoluta 1, a cidade é muito tranquila. Oração absoluta 2, eu nasci na cidade. Termo que se repete, cidade. Vamos transformar dois períodos simples em um período composto, conectando as ideias, conectando as orações através do pronome relativo. A cidade onde nasci é muito tranquila. Qual será a função sintática do pronome relativo onde? Vamos voltar ali na oração absoluta 2. Eu nasci na cidade. Eu nasci onde? Na cidade. Cidade tem a função sintática de adjunto adverbial de lugar. Portanto, neste caso, o pronome relativo igualmente terá a função sintática de um adjunto adverbial de lugar. Haja vista que ele terá a mesma função sintática do termo ao qual ele faz referência, que neste caso é cidade. Último exemplo, oração absoluta 1, o colega desapareceu. Oração absoluta 2, fomos enganados pelo colega. Qual é o termo repetido? Colega. Vamos transformar essas duas orações absolutas em um período composto. O colega por quem fomos enganados desapareceu. Lembre-se de que o pronome relativo ele vai substituir esse termo repetido. Qual será a função sintática desse pronome relativo? Para isso, nós vamos analisar a oração absoluta 2. Por que a oração absoluta 2? Porque é nela que o termo se repete e é ela que terá a substituição por pronome relativo. Fomos enganados pelo colega. Temos aqui um sujeito paciente. Nós, sujeito oculto.
Portanto, o termo colega é o agente da passiva, é o agente que fez com que o sujeito sofresse a ação verbal. Se o termo repetido, colega, que é o termo antecedente, ele exerce a função sintática de agente da passiva, logo, a função sintática do pronome relativo, agente da passiva. Anotou tudinho? Espero que sim. É muito importante fazer anotações, tirar dúvidas, voltar o vídeo, assistir mais vezes. Este foi o último vídeo da série Orações Subordinadas Adjetivas. Beijinho!